fazei-o vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita. Até aí. Não, só até aí, Lair, até o 11. É só até o 11, Lair. É só até o 11. Até 12, né? 11, até o 11. Do 7 ao 11. Quem poderia proclamar o Lucas? Eu já li. Certo. Posso falar? Sim, pode. Então, Lucas 11, de 9 a 13. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Palavra do Senhor. Não, até o 13. Até o 13, Márcia. Até o 13. Por favor. Ou se lhe pedir um ovo, dar-se-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Então, o que significa pedir e dar-se-vos-á? A expressão pedir e dar-se-vos-á significa que Deus ouve e responde à oração do seu povo. Nessas duas ocasiões de seu ministério, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Em Mateus 7, de 7 a 8, e Lucas, de 11 a 9 a 10, que nós acabamos de proclamar. Mas é verdade que esses versículos não devem ser interpretados de forma isolada, fora do seu contexto. A expressão pedir e dar-se-vos-á não significa que Deus dará tudo o que alguém lhe pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa frase traz 3 exortações compostas de 3 ordens: pedi, buscai e batei. E traz 3 promessas: dar-se-vos-á, encontrareis e abrir-se-lhe-á. Como foi dito, essa exortação foi pronunciada por Jesus em 2 contextos diferentes do seu ministério. No Evangelho de Mateus, essa frase aparece como parte do Sermão da Montanha, pronunciado por Jesus, no Mateus 5, de 1 a 7. Segundo Mateus, Jesus diz que dará coisas boas ao que lhe pedirem. Está em Mateus 7, 11. Já no Evangelho de Lucas, Jesus usou essa frase ao ensinar seus discípulos acerca da oração, onde ela aparece como uma conclusão apropriada à parábola do amigo importuno, que é Lucas 11, de 5 a 8, pouquinho antes do que nós proclamamos. Vemos também que a prática da hospitalidade era uma norma cultural daquele povo. Se nós lermos em Levíticos 19, 33 a 34, pode ser lido não apenas como uma ordem, amar o estrangeiro como a si mesmo, ou em Romanos 12, 13. Nos exorta a praticar a hospitalidade. Mas segundo Lucas, Jesus diz que nos dará o Espírito Santo, o Deus, o dom por excelência. Mas em ambos casos, a mensagem principal desta exortação diz respeito à importância e necessidade da oração perseverante, confiante, buscar fazer a vontade de Deus. Por isso, Jesus aconselha seus seguidores a pedir, a buscar
e abater. Pedi, buscai e batei. Em primeiro lugar, para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo a Deus, é necessário ter fé. Mas fé num Deus pessoal, que ouve e responde à oração do crente. Não existe fé se não existir confiança. Quando precisamos pedir por alguma intenção, quando rezamos, temos de confiar em Deus. Em segundo lugar, é preciso ir além do estado de pedir. É preciso buscar. Buscar expressa nosso desejo. Quando você pede, você sabe pelo que está pedindo. Mas quando você está buscando, você está tentando descobrir o que Deus deseja de você ou para você. E qual é a vontade de Deus? Buscar adiciona ação ao pedido. Uma pessoa que busca não apenas pede, mas se empenha ativamente na busca do seu objetivo. Em terceiro lugar, é preciso bater. Neste ponto fica claro a lição acerca da perseverança. É verdade que para pedir, para buscar, a perseverança se faz necessária. Mas nesta última exortação, batam, isto fica ainda mais intenso. O bater inclui pedir, buscar e perseverar. Então, quando a gente pede para o Senhor, nós temos de pedir com muita fé. Nós temos de acreditar naquilo que nós estamos pedindo. E para buscar, nós temos de... É o nosso desejo, é aquilo que a gente está desejando, estamos pedindo para o Senhor. Mas nós temos de olhar para ver o que é que o Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós. O que Deus qual é a vontade de Deus nesse pedido? E nós temos de ser perseverantes na oração. Não podemos rezar um dia, outro dia, deixa para lá, vou fazer, depois outra hora eu faço. Não, tem de ser perseverante, tem de ser diariamente, uma oração diária, uma oração constante. Ainda uma de vocês, logo no começo, estava falando que está sempre orando, mas fica meio, reza um pouquinho o terço, depois para, mas não tem importância. Um dia um padre falou para minha irmã, exatamente isso, parou? Depois você continua da onde você para, não tem problema, mas você está em oração. Isso é muito importante. O bom pai jamais concede tudo o que o filho pede. A frase... Opa, o que aconteceu? Sumiu todo mundo? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Você perdeu um só... Ixi, caiu a rede. Oi. Caiu a rede? Voltou. Amém. Amém, amém, amém. Obrigada, Dani. Ótimo, muito bom. Restabeleceu a conexão aí. Que bom. Então vamos voltar. O bom pai jamais concede tudo ao que o filho pede. A frase, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Significa que podemos pedir e receber qualquer coisa de Deus? Definitivamente não. Na verdade, o que Jesus ensina nesta frase é que o Pai sempre ouvirá e responderá a oração do seu povo. Mas essa resposta não significa necessariamente que ele concederá tudo o que lhe for pedido. Porque tem uma frase muito comum, né? Nem tudo é bom e nem tudo convém. É a mesma coisa, é exatamente isso. O próprio Jesus Cristo explica o porquê disso. Ele diz que qualquer coisa, qualquer pai jamais dará ao seu filho uma pedra ao invés de um pão, uma serpente ao invés de um peixe, um escorpião
ao invés do ovo. Se um pai pecador age desta forma, o que esperar do justo Pai celestial? Então vocês imaginam, nós que somos mães, o pai também que está aqui, avós, avós, né? A gente dá o melhor para o nosso filho, mas nem sempre a gente vai dar aquilo que ele vai pedir. A gente para e pensa, será que isso é bom? Nós temos uma experiência maior do que os nossos filhos, mesmo com os filhos crescidos, né? Nós temos mais experiência com ele. A gente pode não dizer, não filho, não faça isso, mas a gente vai orientá-lo. Olha filho, não é bom você fazer isso por causa disso, 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 disso. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? Imagina o Pai, Deus Pai. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que a gente precisa. Então, o que devemos pedir? Buscar e bater. Nem sempre um filho sabe realmente o que está pedindo ao seu pai. Por isso, cabe ao pai julgar como atender melhor forma ao pedido do seu filho. Então, ele pode atender com um sim, com um não ou com um talvez, né? É isso que a gente faz, é exatamente isso que a gente faz. A gente às vezes fala, vamos ver, talvez eu veja isso para você. Não, isso você não pode, meu filho, por causa disso, disso, disso. Sim, vamos fazer, vou fazer junto até com você se você precisar. Não é isso que a gente faz? Deus Pai faz a mesma coisa. Ele é o Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece o nosso coração, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas precisamos confiar nele, buscar a vontade de Deus. Ele nos conhece. Então, quando pedimos, buscamos, batemos. Ele nos atende de forma mais apropriada, inclusive nos protegendo de nós mesmos e negando certos pedidos. Às vezes a gente acha que aquilo é muito bom para a gente, para os nossos filhos ou para alguém conhecido, né? Mas Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque Ele conhece muito mais os nossos corações do que nós mesmos. Ele sabe o que vai estar na frente. Nós não sabemos. Nós não sabemos do nosso futuro. Mas Deus sabe o que, se Ele der isso, o que vai acontecer futuramente. Então, às vezes, Ele nega realmente. Além disso, com base no texto do Evangelho de Lucas, fica claro ao dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus promete é que o Pai dará aos seus filhos o Espírito Santo. É isso que o Pai vai dar. Ele vai derramar em nós os dons do Espírito Santo. Ele nos vai dar sabedoria, Ele vai nos dar entendimento da situação e para que possamos entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. E Ele suprirá as necessidades dos seus filhos. Ele lhes concederá tudo que lhe for pedido, desde que esteja de acordo com a sua soberana vontade. Devemos pedir, buscar e bater, sabendo que nosso Deus soberano atenderá nossas orações da melhor forma, não com base nos nossos desejos pessoais e muitas vezes egoístas, mas segundo o seu próprio bom propósito. Tudo que pedimos em nome de Jesus, que venha nos ajudar a nossa salvação, Ele nos concederá. Tudo o que pedimos, se for para honra e glória de Deus, ou seja, quando colocamos no nosso coração a intenção, seja feita a vontade do Pai, Ele nos atenderá. Agora eu quero dar um testemunho muito importante. Em maio, fiquei sabendo que a sogra de um sobrinho meu, ele... deixa eu explicar, porque a Laí conhece toda a minha família, não é um sobrinho ligado mesmo.
é um rapaz que sempre conviveu, a família sempre conviveu conosco, né? E nós nos chamamos de sobrinho, eles nos chamam de tia. Meus filhos são muito ligados a ele, né? Então eu chamo de sobrinho. Não é nenhum sobrinho lá, pode ficar tranquila. A sogra de um sobrinho meu foi diagnosticada com câncer no pâncreas com metástase para o fígado. E eu me assustei. Eu me assustei, porque eu gostava muito dela, né? E comecei a orar por ela. Até mandei mensagem para ela, perguntando, ela não era daqui de São Paulo, era de Bragança, e ela estava na casa desse meu sobrinho aqui em São Paulo. Aí ela falou assim, ainda vou ficar um tempo aqui. E explicou o que ela tinha. Aí eu comecei a orar por ela. Na primeira vez que eu comecei a orar por ela, me veio a palavra em João, no Evangelho de João, que diz assim, né? Quando Jesus soube da enfermidade de Lázaro, ele fala, essa enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Eu tomei posse dessa palavra. E eu mandei para a sogra dela, para essa pessoa, essa palavra, com várias meditações, com várias colocações, e falando para ela tomar posse dessa palavra. Porque era Jesus falando, né? Ela falou, é isso que eu precisava ouvir, Aninha. E aí eu comecei, toda vez que eu rezava muito por ela, e eu clamava muito por um milagre na vida dela. Porque ela era jovem, ela tinha 60 anos, mas nem aparentava 60 anos. Então eu comecei a passar palavras para ela, quase que semanalmente, quinzenalmente, e eu me apropriava. E toda vez que ela ia, por exemplo, ela foi fazer a primeira quimioterapia, ela precisou fazer no hospital, internada, por causa do problema do fígado. Eu me assustei. Aí eu falei, meu Deus, mas como isso? Aí ele me dava uma palavra de confiança, de esperança, e eu passava para ela. Até que um dia ela não estava atendendo mais o telefone, porque ela estava muito fraca. Então eu comecei a passar para o meu sobrinho, e depois para a esposa dele, para a filha dela. E comecei aqui, no final de agosto ela foi internada, ficou internada mesmo. Os filhos acharam melhor interná-la. E ela pediu unção dos enfermos, foi dada a colocação de unção dos enfermos, e tanto que quando eu que providenciei essa unção dos enfermos para ela, e o meu sobrinho me ligou logo em seguida, dizendo que ela teve uma melhora, ela levantou da cama. Eu fiquei super animada. Até ainda tinha colocado uma palavra, e eu falei para ele, eu acredito que ela vai melhorar. Dia 28 de agosto ela faleceu. Quando eu recebi essa notícia, eu não aceitei. Não aceitei mesmo. Eu briguei com Deus. Desculpa a palavra, mas eu briguei com Deus. Falei, não, meu Deus, não é isso que eu esperava. Não foi isso que você me prometeu. E eu fiquei assim muito revoltada. Depois eu vinha fazer orações, me veio uma vez a imagem da minha mãe. Ela conhece muito bem a minha mãe. Veio a imagem da minha mãe, no dia que meu irmão, José Maria, faleceu. Eles moravam, minha mãe e meu irmão, eu perdi meu pai muito cedo, de 13 para 14 anos. E esse meu irmão, ele assumiu a família. Ele não casou, todos nós casamos, ele não casou e ficou tomando conta da minha mãe. E eles moravam nessa época lá em Peruíbe. Com a providência de Deus, tinha um cunhado meu lá em Peruíbe, na casa deles. Quando ele caiu nos pés da minha mãe, ela estava com 97 anos, ele estava com 66 anos. Quando ele caiu aos pés da minha mãe, ele morreu naquela hora, mas minha mãe não percebeu. Ela não se atinou, porque ele bateu a cabeça no fogão e ela achou que ele tinha desmaiado porque bateu a cabeça. Mas ele faleceu. Aí, quando eu soube da notícia, eu falei, vou para Peruíbe. Aí meu marido, Marcelo, me levou para Peruíbe. E no caminho, eu liguei para a casa da minha mãe, para saber como é que ela estava. Aí
meu cunhado atendeu e falou assim, olha, tua mãe ainda não sabe que teu irmão faleceu. O filho que chegar aqui primeiro é que vai contar para ela que ele faleceu. Aí eu falei, então sou eu. Então eu peguei meu terço, comecei a rezar o terço. Pedi para Maria, para os anjos, primeiro para me consolar do falecimento do meu irmão, que era muito querido. Depois para poder consolar minha mãe. Eu não sabia nem como consolá-la, né? Porque eu também estava transtornada. Mas fui me acalmando. Quando eu cheguei lá no apartamento da minha mãe me viu, ela estava sentadinha na cama, né? Aninha, que ótimo que você chegou. Vamos até o hospital, que o Zé Maria bateu a cabeça, caiu, ele está no hospital. Eu olhei para ela e falei assim, não adianta mais, mãe. Ela falou, como assim não adianta? Eu falei assim, não adianta mais. Ele faleceu? Ela falou, sim, ele faleceu, mãe. Ela se revoltou do mesmo jeito que eu me revoltei quando essa minha amiga faleceu também. E ela começou a... Mas como, meu Deus? Como que você vai tirar o meu filho, que é mais novo do que eu que tenho que ir, eu estou com uma idade mais avançada? E nós temos uma imagem de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, que vem de geração a geração da família do meu pai. E sempre esteve ao lado da cabeceira da minha mãe essa imagem. De repente ela olhou para essa imagem de Nossa Senhora, ela levantou as mãos para os céus e clamou, seja feita a sua vontade. Quando ela voltou, ela estava triste, mas ela estava tranquila, ela estava em paz. Ela entendeu que essa era a vontade de Deus. E ela entregou-se na vontade de Deus. E ela me perguntou, o que eu preciso fazer agora? Ela falou, primeiro eu vou morar na casa da Zezé, porque a Zezé e o Ricardo não tem mais filhos que moram com ela, porque todos casaram. Então eu vou ficar com eles. E que mais eu preciso fazer? Eu falei, tem de arrumar uma mala. Eu vou ver a mala para a senhora, eu vou arrumar. Ela falou, de jeito nenhum. Quem vai arrumar minha mala sou eu. Eu é que sei minhas coisas. Você não sabe nada de onde estão minhas coisas. E foi, arrumou a mala bonitinha, arrumadinha. Triste. Mesmo quando nós viemos, ela veio comigo no meu carro, né? Ela estava triste, ela estava chorando, mas, sabe, ela estava tão confiante nessa vontade de Deus, ela ficou tão forte, com uma fortaleza tão grande, que aí eu entendi. É isso, era a vontade de Deus, que essa pessoa aí fosse falecer, porque futuro, ele sabia qual era o futuro dela, que não seria bom. Então, eu comecei a aceitar a vontade de Deus. E agora eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhinhos. Vamos orar um pouco. Como em Lucas 11:13 que nós lemos, Jesus promete que o Pai dará aos seus filhos o Espírito Santo. Senhor, eu te peço o teu Espírito Santo para cada um de nós. Estamos aqui. Deixa a unção do vosso Espírito ser derramado em cada um de nós. Senhor, eu busco o vosso Espírito Santo, pois não sabemos os seus desejos.